Olá, amados. Vamos continuar a nossa viagem no livro de Jó, desta vez no capítulo 8, onde a história está ficando ainda mais dramática. Quando a dor entra na casa, a família se torna hospital ou tribunal. Jó perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, mas havia algo que ele ainda tinha, e era exatamente isso que estava prestes a ser atacado, sua dignidade. Em Jó capítulo 8, entra em cena Bildade. Ele não chega para abraçar, ele não chega para chorar junto, ele chega para explicar o sofrimento. E aqui começa um dos maiores conflitos espirituais dentro de uma família, quando a dor é respondida com teologia fria e não com graça viva. Hoje, no século XXI, as casas estão cheias, mas os corações estão isolados. Tem gente dentro da família sofrendo em silêncio, depressão escondida atrás de um sorriso, ansiedade mascarada de irritação, culpa não confessada, fracassos que ninguém entende, jovens pressionados, pais exaustos, casamentos feridos. E sabe o que muitas vezes acontece? Em vez de apoio, vem acusação. Em vez de abraço, vem discurso. Em vez de oração, vem julgamento. Bildade representa um tipo de mentalidade muito presente ainda hoje. A dor é consequência de pecado. Se está sofrendo, é porque fez algo errado. Deus está cobrando. Essa é a lógica simplista da religião sem compaixão. Mas o livro de Jó nos revela algo profundo. Nem todo sofrimento é punição. Nem toda crise é disciplina. Nem toda lágrima é culpa. Existe uma batalha espiritual invisível acontecendo. Existe um conflito que ultrapassa o que os olhos veem. E enquanto o céu discutia a fidelidade de Jó, na terra os amigos discutiam a culpa dele. Quantas famílias estão repetindo o erro de Bildade? Quando o filho se afasta, dizem, está colhendo o que plantou. Quando o marido entra em crise emocional, isso é falta de fé. Quando a esposa entra em esgotamento, é drama. Quando alguém cai espiritualmente, Bildade começa a falar. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão como vento impetuoso? Observe o tom. Não há consolo, não há escuta, não há empatia. Há impaciência. Bildade não suporta ouvir a dor de Jó. Ele chama o desabafo de vento. Ele trata o sofrimento como exagero. No hebraico, a expressão usada para vento impetuoso carrega a ideia de algo destrutivo, violento, descontrolado. Em outras palavras, Bildade diz: você está falando demais. Você está exagerando. Você está sendo dramático. Quantas vezes, dentro das famílias modernas, essa mesma frase aparece em outras formas? Para de reclamar. Isso é frescura. Tem gente em situação pior. Você precisa ser forte. Mas dor comparada não é dor curada. Minimizar o sofrimento não o elimina, apenas o empurra para dentro. Hoje muitos lares vivem a cultura da invalidação emocional. O jovem diz que está ansioso e ouve que é falta de oração. A esposa diz que está sobrecarregada e ouve que é falta de organização. O marido diz que está esgotado e ouve que é falta de fé.
Assim como Bildade, muitos estão mais preocupados em defender uma tese do que em sustentar uma pessoa. Jó 8, 3. Porventura perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Aqui está o núcleo do pensamento de Bildade. Deus é justo. Se Deus é justo, então o sofrimento é merecido. Logo, Jó deve ter pecado. A lógica parece impecável, mas é incompleta. Ela ignora a dimensão espiritual invisível. Ela ignora a complexidade do sofrimento humano. Ela ignora que Deus pode permitir provas sem que haja culpa. Esse é o perigo da teologia reducionista. Enquanto Bildade defendia a justiça de Deus, ele estava, sem perceber, cooperando com a acusação do inimigo. O acusador já havia tentado provar que Jó só servia a Deus por interesse. Agora, a acusação ganha voz humana. Satanás não precisa aparecer com chifres, ele aparece com discursos duros. Continua, depois de acusar, Bildade apela para a tradição. Jó 8, 8 a 10. Pergunta agora às gerações passadas. Atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem, eles te ensinarão. Aqui está o argumento final de Bildade. Não sou só eu que penso assim. Os antigos sempre ensinaram assim. Isso vem de gerações. Ele usa o peso da história para validar sua acusação. No contexto antigo, a tradição oral tinha enorme autoridade. Os patriarcas eram referência, os ensinamentos passavam de pai para filho. Mas existe uma diferença entre princípios eternos e padrões humanos cristalizados. Bildade confunde tradição com revelação. Ele assume que aquilo que sempre foi dito é automaticamente verdade absoluta. E muitas famílias ainda vivem sob essa mesma lógica. Quantos lares repetem frases como na minha casa sempre foi assim? Meu pai me criou desse jeito, homem não chora, mulher tem que aguentar. Filho bom é filho que obedece sem questionar. Essas frases carregam heranças emocionais. Algumas são saudáveis, outras são cadeias invisíveis. O problema não é a tradição. O problema é quando ela se torna instrumento de opressão. A palavra de Deus nos ensina honra às gerações, mas também ensina renovação da mente. Romanos 12 fala de transformação, Efésios fala de abandonar o velho homem. 2 Coríntios fala de nova criatura. O Evangelho não preserva padrões adoecidos. Ele os redime. Mas muitas famílias confundem fidelidade a Deus com fidelidade a traumas herdados. Em Jó 8 e 11 a 13, Bildade usa uma ilustração. O papiro pode crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? Assim são as veredas de todos os que se esquecem de Deus. A lógica é simples. Planta sem raiz morre. Quem sofre está longe de Deus. Mais uma vez, a conclusão parece coerente, mas é superficial, porque Jó não estava longe de Deus. Ele estava sendo provado. No próximo bloco veremos o ponto mais crítico do discurso de Bildade, quando ele declara que a esperança do hipócrita é como teia de aranha. Aqui entramos na área mais sensível da família, a acusação que tenta destruir a fé de quem já está fraco.
porque quando alguém sofre, a última coisa que pode perder é a esperança. Jó 8, versículos 14 e 15, a sua esperança será cortada, a sua confiança será como teia de aranha. Encostar-se à sua casa, mas ela não subsistirá. Aqui Bildade ultrapassa um limite. Ele não apenas sugere culpa, ele ataca a esperança de Jó. Ele diz em outras palavras: você está se apoiando em algo frágil. Sua fé é ilusão. Sua confiança não vai sustentar você. Essa é a fase mais perigosa da acusação. O inimigo das almas sabe que se tirar a esperança, tira a resistência. Romanos diz que a esperança não traz confusão. Hebreus diz que ela é âncora da alma. Se a âncora é quebrada, o barco deriva. Bildade, sem perceber, coopera com essa estratégia espiritual. Primeiro, questiona as palavras. Depois, sugere culpa. Agora, declara que a esperança é inútil. Isso acontece dentro de muitas casas hoje. Quando alguém está lutando contra depressão, ansiedade ou crise espiritual, muitas vezes ouve: isso é falta de fé. Se você realmente confiasse em Deus, já teria melhorado. Você ora, mas continua assim. Essas frases parecem espirituais, mas destroem por dentro. Elas atacam a última força que a pessoa ainda tem, a fé silenciosa que luta para sobreviver. Bildade compara a esperança de Jó a uma teia de aranha. A metáfora é cruel. A teia parece forte, mas é frágil, parece estruturada, mas se desfaz com um toque. Ele está dizendo: você construiu algo que não vai sustentar você. Quantas pessoas dentro da família estão ouvindo isso de maneira indireta? Seu casamento não tem jeito. Seu filho não vai mudar. Você nunca vai sair dessa. Essa fé não resolve. Palavras assim não apenas descrevem cenários, elas os fortalecem espiritualmente. Bildade continua com outra imagem. Ele fala de uma planta que parece viçosa, espalhada pelo jardim, mas que é arrancada e esquecida. A mensagem é clara. O hipócrita pode até prosperar por um tempo, mas será arrancado. Agora ele insinua que Jó é hipócrita. Esse é o golpe mais duro. No próximo bloco veremos como Bildade encerra seu discurso prometendo restauração, mas ainda condicionado à culpa. E vamos entender a diferença entre restauração baseada em mérito e restauração baseada em graça. Porque o que salva a família não é perfeição, é misericórdia. Você já se sentiu julgado dentro da sua própria casa? Aquela sensação de que, para receber apoio, você primeiro precisa provar alguma coisa? Em Jó, capítulo 8, um amigo chamado Bildade tenta consolar Jó, mas acaba fazendo exatamente isso. Ele diz: eis que Deus não rejeita o íntegro. Ele ainda encherá a tua boca de riso. Parece uma promessa bonita, não é? Mas havia uma condição escondida. Para a Bildade, a alegria só viria se Jó admitisse algum pecado secreto. Essa é a diferença crucial entre mérito e graça. A lógica do mérito diz: se você se consertar, Deus te levanta. Já a graça diz: Deus te levanta enquanto você ainda está quebrado.
Mérito exige desempenho. Graça oferece presença. Mérito cobra, graça sustenta. A teologia de Bildade era lógica, mas incompleta. Ele conhecia princípios, mas não entendia o coração de Deus. Quantos lares hoje funcionam nessa mesma lógica do mérito? Se você melhorar, eu te apoio. Se você mudar, eu fico. Mas a verdadeira restauração começa quando alguém decide amar antes da melhora. A família não é um lugar de teste espiritual, é um lugar de suporte espiritual. Jó capítulo 8 é um espelho que revela 3 perigos comuns em casa: julgar antes de entender, repetir tradições sem compaixão e atacar a esperança de quem já está fraco. Mas mesmo cercado por acusações, Jó manteve sua integridade. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Quando a família falha, Deus permanece. Existe uma guerra invisível acontecendo nos lares hoje. Não é só sobre dinheiro ou tecnologia, é sobre identidade, esperança e fé. O inimigo usa palavras para dividir, mas Deus usa a graça para restaurar. O inimigo acusa, o Espírito intercede. O inimigo condena, Cristo justifica. Jó sofreu sendo inocente. Séculos depois, Cristo sofreria sendo perfeitamente justo. Na cruz, Jesus experimentou perda, abandono e acusação. Mas a resposta de Deus não foi um discurso, foi a redenção. A cruz prova que sofrimento nem sempre é punição. Às vezes é parte de um plano maior e a graça sempre tem a última palavra. Hoje, Deus te faz uma pergunta direta: que tipo de voz você será dentro da sua casa? Uma voz de acusação ou uma voz de intercessão? Uma voz que aponta o erro ou que sustenta no processo? Talvez alguém na sua família esteja lutando em silêncio, questionando a fé, cansado emocionalmente. Essa pessoa não precisa de um tribunal, precisa de abrigo. Hoje é dia de quebrar o espírito de acusação dentro do lar. É dia de declarar: na minha casa haverá graça. Na minha casa haverá escuta. Na minha casa haverá apoio e oração antes do julgamento. Porque a família que sustenta em meio à dor vence a batalha espiritual. Que a nossa casa seja um lugar onde, quando a dor entrar pela porta, ela encontre apoio e não julgamento. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com sua família. Vamos juntos construir lares onde a graça é maior que a acusação. Obrigado por assistir e até a próxima.